Crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam bem. Então, tá chegando uma data muito importante, que é o Dia do Trabalho, que comemora no dia 1º de maio, que eu acho que é nessa sexta-feira agora. Então, nós sempre devemos lembrar o Dia do Trabalho ou o Dia do Trabalhador. Essa data, ela não é comemorada só aqui no Brasil não, tá? É em vários países também, como Espanha, Argentina, França. Então, esse dia ele é homenageado para homenagear todas as pessoas que trabalham. E aquela luta constante sobre as leis trabalhistas também, que sempre deve melhorar, né? Para reivindicar essas leis. Então, nós sempre devemos lembrar dessa data e homenagear a todas essas pessoas que trabalham. Eu deixei uma atividade para vocês fazerem, tá bom? Sobre o Dia do Trabalho. Bem legalzinha a atividade, tá? Nada muito difícil. Então, vamos fazer as nossas atividades das nossas matérias, tá bom? No segundo ano, hoje em português, nós vamos falar sobre M antes de P e B. Mas antes eu deixei um texto para vocês lerem e interpretarem, tá bom? Leem com muita atenção e muita calma. E vamos falar sobre M antes de P e B. Bom, o nome já diz, né? Sempre nós devemos usar o M antes do P ou do B. Se for outra consoante, nós usamos o N, tá bom? Nada muito difícil. O exemplo, tampa. O tampa nós escrevemos com M no meio, porque vem o quê? O P depois. Então, sempre M antes de P e B. Gravem isso. E agora um exemplo com o N. Pente. O pente, o N está no meio, porque vem o T. O T é outra consoante totalmente diferente. Entenderam? Eu deixei o exemplo também na folhinha, que eu deixei a atividade logo embaixo, tá bom? E também separei as sílabas com palavras relacionadas ao texto que vocês leram na folha anterior, tá bom? E em matemática, nós vamos falar sobre subtração com recurso, que é aquela subtração que nós pedimos emprestado o número. Vocês lembram dos termos da subtração? Minuendo, subtraindo, resto ou diferença? Então, eu vou mostrar para vocês na folhinha como é que resolve essa subtração, pedindo emprestado, tá? Mas também na folhinha eu deixei o exemplo mostrando e as atividades logo embaixo. Então, aqui é só para vocês lembrarem, tá bom? Os termos da subtração. Minuendo, subtraindo, resto e diferença, tá bom? E aqui nós vamos fazer a subtração com recurso, que é pedindo emprestado. 32 menos 18. O minuendo, ele não pode ser, esse valor aqui não pode ser menor que o subtraindo. Então, nós devemos pedir o 3 emprestado. O 3 vai emprestar um número para o 2, que aqui vai ficar valendo de 12. E o 3 não vai ficar valendo de 3, vai ficar valendo de 2, que é o número anterior do 3. E nós tiramos 12 menos 8. 8 para chegar a 12 são quantos números? 8, 9, 10, 11, 12, né? Usamos 4 números. E aqui, 2 tira 1, 1. É assim que nós resolvemos a continha com o recurso da subtração, tá bom? Bem facinho, pedindo sempre emprestado para o número ao lado. Como é que é fácil fazer a continha de subtração? Pedindo emprestado? Então, se vocês tiverem mesmo assim alguma dúvida, pode me chamar, tá bom? E depois, na folha seguinte, tem alguns probleminhas para vocês resolverem também, com a subtração, com recurso, e também tem a escrita, a continuação da nossa escrita por extenso, tá bom? Que nós nunca devemos esquecer da escrita por extenso. E também, em seguida, nós vamos iniciar em ciências como são as plantas. Então, esse é o nosso assunto de hoje em ciências. Vocês já devem ter notado em alguma plantinha que vocês viram na rua ou na casa de vocês que todas as plantas são formadas por uma semente, por uma raiz, por um caule, por uma folha ou por um fruto, por flores. Então, cada plantinha tem a sua forma e nem todas elas têm folhas e frutos, e elas são chamadas de samambaias. E em qualquer planta, e cada parte dela, cada parte é importante para que ela cresça saudável. Por exemplo, a semente, ela tem a função de gerar novas plantas. Então, é pela sementinha que cresce uma plantinha.
E depois vem a raiz, que cresce a raiz da plantinha. A raiz é onde ela vai se nutrir. Ela vai absorver todas as águas e os sais minerais para que a planta tenha força para crescer. E ela fixa no solo, ela sempre fica no solo, a raiz. E tem um caule. O caule, ele é que sustenta as folhas e os frutos, para que ele faz a transportação desses nutrientes que a raiz absorve. E tem as folhas, os frutos, as flores também. As folhas, elas são responsáveis pela sua respiração e transpiração. É como se fosse o pulmão da plantinha. As flores são os órgãos reprodutores, que também atraem os animais, que alguns animais também até comem. E também os frutos, eles se originam pela onde absorve as sementinhas, onde ficam guardadas as sementinhas. E também serve de alimento pra gente, como a maçã, a banana. Então sempre vem dessas plantas. Então esses são os frutos, tá bom? Tem atividade para vocês fazerem também. Eu deixei o texto explicando tudo o que eu acabei de falar, tá? Não tá difícil, tá bom? Eu também pedi para vocês desenharem uma árvore, mas pode ser uma planta também. E vocês nomeiam, puxam uma setinha e nomeiam cada parte da plantinha, do caule, da raiz, onde fica a sementinha, ou pode colocar a sementinha do lado, tá bom? Os frutos, qualquer árvore que você quiser fazer, você pode fazer, tá? Então vamos iniciar em geografia, vamos falar sobre os pontos de vista. O que são os pontos de vista? Cada das pessoas, cada objeto e locais pode ser observados de cada ponto de vista. Então, ele possibilita que a gente tenha uma visão diferente daquilo que é observado. Eu vou dar um exemplo. Na minha frente tem um celular que eu estou olhando para a câmera. Ao meu lado tem um estojo. Ao meu lado direito, ao meu lado esquerdo, tem um copo. Atrás de mim tem uma cortina. Então, se você olhar para cá, você vai falar que a cortina está na sua frente. Então, são vários pontos de vista. E tem as atividades também para vocês fazerem, tá? É bem fácil, tá? Vocês têm que ter a noção o que é direita e o que é esquerda, tá? Vocês sempre gravem isso para vocês terem a noção de se direcionar quando estiver perdido na rua também. Saber localizar onde chegar, tá? Em história, nós falamos do dia do trabalho, mas também nós temos a nossa matéria em história. Nós falamos sobre o passado, presente e futuro. E hoje também nós vamos falar sobre o cotidiano. O que é cotidiano? Cotidiano é tudo que a gente faz no nosso dia a dia, diariamente, comum. Manhã, tarde e noite. É onde a gente também nota a passagem do tempo. Mesmo que não seja uma semana, 2 semanas, mas tem amanhã, tarde e noite. Cada dia é um dia. Cada dia nós realizamos as nossas tarefas que faz passar o tempo. Nós acordamos, cuidamos da nossa higiene, fazemos as refeições, estudamos, brincamos, convivemos com as outras pessoas também, com a nossa família. E descansamos. Esse é o nosso dia a dia. Tem as atividades também para vocês fazerem, tá? Do dia a dia de vocês, que eu quero saber, tá? Então é isso, tá bom? Essas são as atividades para o dia de hoje. Então fiquem com Deus, tá? Façam as atividades com calma, como eu sempre recomendo, e com muita atenção. Qualquer dúvida pode me chamar, que eu vou estar disponível para respondê-los vocês. Um beijo e bom final de semana.